Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Graziele Bettina Brandt, dos cursos de Comunicação Social da Unisc e do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional. A minha formação, então, ela se dá na área da comunicação social e na área do desenvolvimento regional. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o tema das migrações, especialmente as migrações internas no Brasil. Então vamos lá. Gostaria de começar introduzindo um pouco os estudos sobre migrações. Então tem alguns sinônimos que a gente utiliza quando se trata de migrações. A gente pode falar de movimentos migratórios, de fluxos migratórios, né? Enquanto grupos de populações ou correntes populacionais que se deslocam, especialmente de uma área que é configurada como de expulsão, que em geral, no caso brasileiro, é uma área rural ou uma área pouco urbanizada, para uma área de atração, sendo essa área muitas vezes considerada uma grande cidade, uma metrópole ou uma cidade média, certo? Então eu gostaria de explicar para vocês o que seriam essas áreas de expulsão e essas áreas de atração dentro do movimento migratório, tá? Lembrando que hoje a gente vai trabalhar com as migrações internas, então seria o movimento migratório interno no Brasil. Bom, as áreas de expulsão são consideradas aquelas áreas com baixo crescimento demográfico e de atração, tá? E elas apresentam muitas vezes pouco incremento populacional, tá? Certo? E quando a gente fala também em áreas de expulsão e áreas de atração, a gente também pensa na origem e no destino desses fluxos, tá? Todo o processo de migração tem um ponto de origem e um ponto de destino. E no meio do caminho podem acontecer o que a gente chama de etapas migratórias, né? Então, um migrante, quando ele se desloca da sua origem até o destino, ele pode passar por vários lugares, né? Ou várias cidades, ou até mesmo vários países, né? Antes de se estabelecer no lugar de destino, certo? Então, eu gostaria de explicar de forma mais resumida, como a gente pensa as migrações, tá? Tanto de forma interna quanto as migrações internacionais. Então existem, grosso modo, dois tipos de formas de migrar. As chamadas migrações espontâneas, certo? Nas migrações espontâneas, então, elas muitas vezes são movidas por melhores condições econômicas, né, daquele sujeito que escolhe migrar, deixar uma cidade e se estabelecer em outra, melhores condições de qualidade de vida e a migração geralmente ela é motivada por duas variáveis principais, seja ela estudo ou trabalho. Então as motivações econômicas em busca de melhores oportunidades de trabalho e as motivações escolares, que muitas vezes nos fazem migrar também, né? Eu moro numa cidade, eu estudo em outra, né? A universidade está localizada em outra cidade, como é o caso das migrações internas aqui, né, em direção ao campus da Universidade de Santa Cruz do Sul. Então a gente tem migrantes que vêm de outras cidades, né, e acabam se estabelecendo durante o momento dos estudos aqui em Santa Cruz. Esses seriam os casos da migração espontânea, em que os sujeitos eles podem escolher ou não migrar, certo? Então eu escolho, eu tenho essa possibilidade de escolha. Diferente das migrações forçadas, certo? As migrações forçadas, o sujeito que migra, ele na verdade migra em função de guerras, de conflitos, certo? De perseguições políticas ou ideológicas, né? De perseguições religiosas, então ele não tem opção a não ser deixar a sua cidade ou o seu país nas migrações forçadas. Então, geralmente a gente trata das migrações forçadas quando a gente fala de refugiados, de migrantes solicitantes de refúgio, de apátridas, né? De pessoas que por alguma razão ou uma força maior elas são obrigadas a deixar o seu local de origem, certo?
Então, as migrações também elas podem ser internas, que é o caso que a gente vai trabalhar hoje, as migrações que acontecem, no nosso caso, dentro do Brasil, tá? Em diferentes estados do Brasil, ou essas migrações internas, a gente pode considerar elas interestaduais, quando o migrante vem de um estado e se estabelece em outro estado, certo? Exemplo, as migrações nordestinas para São Paulo, que foram muito intensas durante os anos, as décadas de 60, 70 e 80 no Brasil, né? Foi marcado por uma migração intensa de nordestinos para o estado de São Paulo. E a gente pode falar também das migrações inter e intrarregionais. As intrarregionais são aquelas que acontecem dentro de uma região. Vamos, por exemplo, considerar a nossa região, o Vale do Rio Pardo. Então, eu moro em Veracruz, eu moro em Venâncio Aires, Rio Pardo, Encruzilhada, e eu decido me estabelecer em Santa Cruz, que é uma cidade média, né, e que tem um potencial muito atrativo em função dos empregos que oferece, em função da universidade, né, em função de um centro comercial e de serviços especializado em saúde, educação e por aí vai. Então, eu estou fazendo uma migração que é interregional, de uma região, ou seja, né, consideramos a região o Vale do Rio Pardo, para um município que também está dentro do Vale do Rio Pardo. E a interregional é já que envolvem duas regiões. Então, vamos considerar os alunos ou as pessoas que buscam por oportunidades de trabalho, mas que vêm de outras regiões. Vêm, por exemplo, da região do Vale do Taquari, vêm, por exemplo, do litoral, né? Vêm, por exemplo, da região metropolitana e por aí vai. Essas são as interregionais, entre as regiões, tá? E tem as migrações internacionais, que essas migrações internacionais, elas às vezes são motivadas, na grande maioria das vezes, né, em consequência de conflitos, de guerras, né? O exemplo é agora a migração intensa de ucranianos para a Europa e para outros países do mundo, em função da guerra do conflito Rússia e Ucrânia, certo? No nosso caso, a gente pode pensar também nas migrações internacionais com a crise social, política e econômica da Venezuela, né, que tem atraído uma população de venezuelanos a migrarem para o Brasil, né? Então, a nossa migração internacional hoje, ela especialmente advém, né, de migrantes venezuelanos, certo? E alguns anos atrás eram de migrantes haitianos, que também migraram em função dessa catástrofe ambiental que marcou o Haiti em 2010, né, que foi o terremoto. Então, as consequências das migrações, elas são demográficas, elas também são econômicas e também trazem consequências sociais, certo? Já em relação às causas da migração, essas causas também podem ser econômicas, ou seja, no caso da Venezuela, especialmente, é uma migração, né, motivada por uma crise econômica muito forte. No caso de outros países, existem causas religiosas também, muitos países ainda estão em conflito em função de questões étnicas, religiosas ou raciais, né? Então, as causas também podem ser culturais, as causas naturais, como é o caso do Haiti, né? O terremoto em 2010. As causas também podem ser políticas, ou seja, perseguição política, como a gente percebe hoje no caso das regiões do Iraque e Afeganistão, né, que tem uma motivação também muitas vezes políticas, né, e que marcam a saída dessa população em busca de outros países, né, onde elas não vão ser perseguidas em função do seu credo religioso, em função das suas opiniões e posicionamentos políticos. E ela pode ser uma migração recreativa, como eu disse, em busca de melhor qualidade de vida, de oportunidades, né, sociais e culturais, e ela também podem ter causas bélicas no caso dos conflitos armados. E aí vocês podem me perguntar, a migração, ela é definitiva? Ela pode sim ser definitiva, mas ela pode, por outro lado, também ser temporária, né? Então, no caso das migrações internacionais de pessoas refugiadas, quando as condições dos seus países sociais, econômicas, políticas
estiverem, né, melhores, essas pessoas elas podem sim, podem optar por retornar aos seus países, certo? Então ela pode ser temporária para muitos migrantes, mas ela também pode ser definitiva, à medida que esse migrante se adaptou bem ao local e à sociedade de origem. Bom, eu gostaria de trazer alguns dados, informações para a gente recuperar um pouco a perspectiva das migrações internas no Brasil, certo? E aí eu gostaria de especialmente me focar nos anos 60, 70, 80, em especial também nos anos 2000 e até o censo de 2010. Esses estudos que eu vou mostrar para vocês, eles vão até o censo de 2010. Só estou recuperando aqui para mim trazer, então, um pouco dessas informações para vocês. Vamos lá. Então, é importante a gente fazer uma retrospectiva e entender um pouco como as migrações internas se deram no Brasil. Então, nos anos 60, 70 e 80, houve um processo de industrialização e de crescimento das grandes cidades brasileiras, especialmente das metrópoles. Vamos pensar São Paulo, Rio de Janeiro, certo? A criação e o desenvolvimento também do Distrito Federal, pensando na cidade de Brasília, né? E os fluxos predominantes durante esse período eram especialmente em relação aos fluxos que iam para a região sudeste, certo? Considerando esses anos 60, 70 e 80, um período de incremento das migrações, especialmente que marcaram as migrações rurais em direção às cidades, né? Então a migração se dava no processo rural-urbana, ou seja, as pessoas deixavam as áreas rurais para se estabelecerem nas grandes cidades. E a região sudeste foi considerada um polo nacional das migrações. E aí houve também, por que as pessoas deixavam as áreas rurais e migravam para as cidades? Porque houve um processo, né, de mudanças na produção agrícola, com a chegada da Revolução Verde e a chegada também dos processos de mecanização da agricultura. E muitos pequenos agricultores não tiveram condições, né, de comprar essas máquinas e de desenvolverem a sua propriedade, né, de acordo com esses preceitos da Revolução Verde. E aí muitas pessoas acabaram deixando as suas terras, deixando a atividade agrícola e se estabelecendo nas grandes cidades em busca de trabalho e de emprego, certo? Então houve o quê? Durante esse processo intenso de urbanização brasileira, das cidades brasileiras, ele foi marcado por um incremento populacional muito grande das pessoas que saíam das zonas rurais e iam para as cidades, e especialmente um processo de metropolização muito acentuado durante esse período, certo? Já nos anos 90, a chamada migração, especialmente nordestina para o sudeste, essas migrações consideradas um pouco mais de longas distâncias no Brasil, né? Em que muitas vezes os migrantes atravessavam 3, 4, 5 estados, né? Migravam do sul para o sudeste, migravam do norte para o sudeste, do nordeste para o sudeste, elas foram diminuindo. E nos anos 90, embora a atratividade ainda das grandes cidades se concentrasse especialmente, tá, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, no Distrito Federal e na região de Goiás, certo? Houve então uma recuperação também de alguns espaços que perdiam população, os chamados espaços perdedores, né? Que perdiam população, especialmente dos estados nordestinos, ou seja, a situação econômica, né? A questão da seca também, que motivou muitas migrações, né? A fome e a pobreza, elas foram diminuindo com o passar das décadas, e aí se visualizou uma migração de retorno do sudeste em relação ao nordeste, né? A gente chama as migrações de retorno, com as condições de vida e condições sociais e econômicas melhorando na região nordeste e norte do Brasil, certo?
Então, o que a gente percebe, especialmente a partir dos anos 2000, são que os processos migratórios já são mais marcados por uma certa rotatividade migratória. Ou seja, as grandes cidades brasileiras, vamos pensar no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, Brasília, tá? Mesmo Porto Alegre, elas são lugares considerados lugares mais de rotatividade. À medida que chegam migrantes, também muitos migrantes deixam esses espaços, né? Houve também um processo de desindustrialização dessas grandes cidades, né? E as oportunidades e ofertas de emprego também diminuíram e muitos desses migrantes tiveram que se inserir num mercado de trabalho mais informal e acabaram se estabelecendo também nas áreas mais periféricas das cidades, formando aí também um conjunto grande de favelas, ou seja, também durante esse período ali dos anos 80 e 90, há uma intensa favelização, né, dessas cidades grandes, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo e Brasília. E então as pessoas, quando percebem que também estão em condições, né, sociais, econômicas difíceis nas grandes cidades, ou elas buscam ir para cidades menores ou voltar para os seus estados de origem, certo? Então essas transformações produtivas que marcam o Brasil, especialmente nos anos 2000, né, elas vão ter reflexo especialmente nas cidades, nas grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que antes eram cidades consideradas polo nacional e que atraíam muitos migrantes, hoje são cidades que acabam perdendo muita população, certo? Então, essas localidades de partida e de chegada nas migrações, elas vão se transformando com o passar das décadas no Brasil. E aí, o que é interessante é a gente perceber que os estudos, né, das migrações internas, a atratividade das grandes cidades em relação aos migrantes, ela começa a perder espaço, e aí a gente começa a pensar também no movimento migratório em direção às cidades médias. O que seriam as cidades médias? Santa Cruz é uma cidade média, tá? Em função também da sua característica demográfica, em função também da sua rede urbana estabelecida com outras cidades, né, da região, ela é considerada hoje um polo regional e uma cidade média. E hoje as migrações internas no Brasil, elas se dão mais nesse sentido. A população migrante ainda advém de áreas rurais, mas também deixa grandes cidades para se estabelecer nas chamadas cidades médias. Então, há um processo não há mais um processo de metropolização das migrações, mas sim um processo de interiorização das migrações, onde as cidades médias passam a ter um papel muito importante nos processos migratórios, certo? Bom, eu gostaria de deixar aqui, ao final, algumas dicas importantes para vocês. Se vocês têm interesse de saber um pouco mais sobre a questão migratória, as migrações internas no Brasil, procurem publicações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz relatórios, que produz dossiês temáticos e técnicos sobre o tema. Em relação às migrações internacionais, sugiro vocês pesquisarem e consultarem o OBMigra, que é o Observatório das Migrações Internacionais, que ele é desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília e o Ministério da Justiça e Segurança, e há dados atualizados sobre o cenário e o panorama das migrações internacionais no Brasil. E uma dica importante em relação às migrações recentes internas, as migrações internas no Brasil, é perceber que o predomínio dos fluxos hoje das migrações internas, eles se dão mais num sentido urbano-urbano e não mais num sentido rural-urbano. Então, há uma redução, né, do chamado êxodo rural no Brasil, com uma expectativa, especialmente de incremento populacional e de crescimento nas cidades de porte médio, ou nas cidades médias, tá?
Há uma maior diversidade e complexidade também na compreensão do fenômeno migratório, especialmente quando a gente pensa nas migrações sazonais, aquelas migrações mais temporárias, e não as migrações definitivas, considerando aí uma diversidade de modalidades migratórias, tá? Especialmente levando em conta os movimentos pendulares, que são os movimentos diários para trabalho e estudo, e também a migração de retorno. E em termos gerais, né, um aumento das migrações de curta distância. Obrigada.